valor das tarifas de pedágio chega a Santa Catarina na próxima semana e você vai ver também. Supremo libera Ministério da Previdência Social para pagamento de aposentados e pensionistas que caíram no golpe do INSS. Vazamento de chaves Pix dá preocupação para Banco Central do Brasil. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2025. Tempo bom, firme, estável em toda Santa Catarina. Hoje, para quem não gosta de frio, foi um dia espetacular. Amanheceu ali por volta dos 12 graus, está chegando agora na casa dos 20. Aqui na região de Planalto, 19 graus com sensação térmica também nessa casa. Então, tá um dia agradável. É claro, né, gente? Na sombrinha, onde bate vento, dá aquela sensação de frio. As edificações ainda estão geladas, porque é o famoso sol de geladeira. Não aquece nada, é só para iluminar. Então, aquecer as edificações vai ser difícil. Então, o seu quarto vai estar mais gelado, sua sala de trabalho vai estar mais gelada, vai demorar muito para esquentar ainda. Mas o final de semana vai ser assim, de tempo seco, firme, e lá para quarta-feira, de acordo com os modelos, ameaça ter uma chuvinha aqui já pelo sul de Santa Catarina. A gente vai atualizando para você ao longo da semana, mas no final de semana já fica aqui a dica, vai ser bem proveitoso. Dá para lavar roupa, limpar a casa ou então para passear bastante. Olha só, o ministro Dias Toffoli, do STF, aprovou um plano para o governo indenizar as pessoas que foram vítimas da fraude do INSS. A previsão é que os pagamentos comecem agora, dia 24 de julho. O ministro do STF, Dias Toffoli, aprovou o plano apresentado pela Advocacia Geral da União para ressarcimento dos aposentados e pensionistas do INSS vítimas dos descontos indevidos nos benefícios. O pagamento do primeiro lote está previsto para começar em 24 de julho. Segundo a decisão de Toffoli, para permitir o reembolso de forma imediata, o governo fica autorizado a usar recursos públicos fora da regra do teto de gastos. O acordo estabelece o reembolso integral dos valores descontados sem autorização com correção pelo IPCA. Cerca de 1,5 milhão de beneficiários devem ser contemplados no primeiro lote, mas a Advocacia Geral da União diz que ao menos 2 milhões de assegurados já estão aptos a receberem a devolução. Com a aprovação do plano, o governo federal deve divulgar os detalhes finais do cronograma e das regras para que os beneficiários recebam os valores devidos. O ministro da Previdência Social, Valnei Queiroz, afirmou nesta quinta-feira que 2,1 milhões de aposentados e pensionistas já estão aptos a receberem o ressarcimento pelos descontos irregulares das mensalidades associativas de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Durante a entrevista ao programa Voz do Brasil, produzido pela empresa brasileira de telecomunicações, o ministro comentou a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que homologou o acordo para a realização dos pagamentos. Valnei Queiroz explicou que o acordo foi necessário para dar rapidez ao processo de devolução dos recursos e evitar questionamentos jurídicos. Segundo o ministro, o governo federal deve editar uma medida provisória para viabilizar os pagamentos. Pela decisão de Toffoli, os recursos ficarão fora da meta do arcabouço fiscal. O reembolso será em folha de pagamento do beneficiário e, para receber a indenização, os segurados precisam contestar o desconto que considerar irregular pelo aplicativo do Meu INSS ou pela central de atendimento através do 135. Tá vendo, gente? Vai vir na conta que você já recebe. Nada
de cair em golpe de mensagem aí que vai ter ressarcimento adiantado, nada disso. Espera para acontecer, a gente vai trazendo as informações desse calendário de pagamentos para você. O MAI 19, olha só, a abertura de novas empresas em Santa Catarina disparou no primeiro semestre desse ano, cresceu 21,4%. O percentual representa um salto de 62.200 empresas durante os 6 primeiros meses de 2024 para 75.500 novos CNPJs no mesmo período só deste ano. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e revelam, sobretudo, o aquecimento da economia com foco no empreendedorismo e a geração de oportunidades no Estado. O volume de novas empresas é calculado pelo saldo entre empresas constituídas e empresas extintas no período. As 75.500 novas empresas abertas só em 2025 representam, e pertencem a diversos setores da nossa economia. É claro, os segmentos de transporte e armazenagem se destacaram, com acréscimo de 11 mil CNPJs, elevação de 36% frente ao mesmo período do ano passado. O comércio e reparação de veículos aparece na sequência, com 9.600 novos CNPJs, é claro, e em seguida estão as atividades administrativas, com 9.200 CNPJs, construção civil, com 7.800, indústria da transformação, com 7.000, e atividades profissionais e técnicas, com 6.800 novos empresários. Bons números positivos para esse ramo que só tende a crescer, que é o empreendedorismo. Olha só, as instituições financeiras afetadas por um ataque hacker de cerca de 800 milhões de reais ao Banco Central voltaram a funcionar. O próprio banco informou que os clientes não perderam dinheiro, até porque esta semana entraram em vigor as novas medidas de proteção à segurança do sistema. Entraram em vigor nesta semana novas diretrizes de segurança para o sistema Pix. A partir de agora, os bancos e instituições financeiras devem conferir os dados das chaves Pix diretamente com a base da Receita Federal antes de permitir registros, alterações ou portabilidades. A medida busca evitar fraudes envolvendo cadastros irregulares, como a vinculação de chaves a nomes de pessoas falecidas. Segundo o Banco Central, a mudança afeta cerca de 1% das chaves já cadastradas e tem como principal objetivo coibir golpes que se aproveitam de inconsistências entre os dados da chave e os registros oficiais para dificultar o rastreamento de operações criminosas. A partir de agora, qualquer divergência relevante identificada durante o processo de validação poderá resultar no cancelamento da chave. As alterações foram anunciadas ainda em março, mas desde então circulam informações falsas nas redes sociais, como a de que a medida bloquearia chaves de pessoas com nome sujo ou dívidas com o governo. O Banco Central reforça que isso não procede e que a ação visa apenas a proteção dos usuários. Paralelamente à entrada em vigor das novas regras, o sistema enfrentou instabilidade provocada por um ataque cibernético que comprometeu os serviços da CIM Software, empresa que intermedia a comunicação entre as instituições financeiras e o Banco Central. Ao menos 6 dessas instituições foram afetadas com impactos diretos nas operações do Pix. A empresa confirmou que hackers usaram credenciais de clientes para tentar acessar indevidamente os sistemas. As operações foram temporariamente suspensas, mas começaram a ser retomadas gradualmente nesta quinta-feira, em regime de produção controlada e com monitoramento do Banco Central. Embora o órgão não tenha revelado quais instituições foram afetadas, nem os valores envolvidos, fontes próximas ao caso estimam que as tentativas de movimentações fraudulentas podem ter alcançado até 800 milhões de reais. A Polícia Federal informou que abrirá um inquérito para investigar o ataque, considerado um dos mais significativos envolvendo infraestrutura financeira nos últimos meses. Para especialistas, o episódio reforça a importância dos novos mecanismos de segurança para preservar a integridade e a confiança no sistema de transferência instantânea, que hoje é um dos mais utilizados do país. A seguir, educação do Estado reunida para aperfeiçoamento.
6h28. Olha só, gente, um levantamento realizado em 10 países constatou que 40% dos trabalhadores da geração Z, nascido entre 97 e 2010, vê uma lacuna nas habilidades tecnológicas de seus colegas mais velhos. Em contrapartida, apenas 25% dos funcionários veteranos da geração Baby Boom, nascidos entre 1945 e 1964, acreditam ter algum problema com a tecnologia. As informações fazem parte da pesquisa Korn Ferry Workforce 2025, que consultou 15 mil profissionais de vários níveis hierárquicos, desde cargos de entrada até CEOs, a respeito de como eles se sentem em relação ao trabalho. O levantamento foi realizado em 10 países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Austrália, Japão e Índia. Foi proposto aos participantes a seguinte questão: o que os trabalhadores mais jovens estão percebendo que os colegas mais velhos não enxergam? Na opinião dos mais jovens, que integram a geração Z, está a defasagem tecnológica dos profissionais mais velhos, os denominados Baby Boomers, pessoas nascidas entre 1945 e 1964. Outra temática bastante discutida pela geração Z é a comunicação. 49% reivindicou mais interação e melhores treinamentos para o trabalho em equipe. Entre os Baby Boomers, apenas 27% consideram que há um problema nesta área. Na opinião de Adriana Rosa, sócia sênior e líder de práticas de consultoria para a América do Sul na Korn Ferry, isso evidencia que o modelo de trabalho dos Baby Boomers é mais individualizado e baseado em comunicação face a face. Segundo ela, construir uma visão compartilhada do mundo do trabalho atual é fundamental para mover este ponteiro. Segundo o levantamento, 37% dos millennials, indivíduos nascidos entre 1981 e 1996, têm a percepção de que há um conflito fundamental nos valores geracionais no ambiente de trabalho. Entre os Baby Boomers, esse número cai para 27%. Grande parte dos Baby Boomers indicou ter uma visão mais otimista. Ao menos 45% deles disseram acreditar que não há desafios em trabalhar com diferentes gerações. Entre a geração Z, entretanto, apenas 17% dos trabalhadores têm esse mesmo pensamento. Segundo o estudo, ao menos 5 grupos etários convivem no mesmo ambiente organizacional atualmente e muito em breve o mercado de trabalho terá também a chegada da geração Alpha, de quem nasceu entre 2011 e 2025. A expectativa é de que quase um terço das pessoas com mais de 70 anos continuará trabalhando até 2033. Portanto, muitas empresas passarão a ter até 6 gerações convivendo em seus escritórios. Olha só, gente, e começaram os trabalhos de descarne da ocorrência que envolveu uma baleia cachalote macho encontrado morto na região de Laguna, aqui no sul do estado. Com aproximadamente 15 metros de comprimento, o animal mobilizou desde a última terça-feira uma força-tarefa veterinária para fazer aí esse procedimento, vamos falar assim. A necropsia foi concluída ontem à tarde com a coleta de amostras biológicas, que auxiliarão na identificação da possível causa-morte. A coleta e preservação do esqueleto tem relevância científica e educacional, e esses materiais podem ser utilizados em pesquisas sobre anatomia, crescimento, evolução e adaptação de mamíferos marinhos. Devido ao porte do animal, e a complexidade desse processo, a operação deve seguir pelos próximos dias. Então, gente, na área ali em Laguna, onde está essa baleia macho ali encalhada, faleceu, enfim, já foi todo feito o procedimento, o pessoal está fazendo descarne para depois fazer o descarte correto, vamos fazer um enterro correto dessas peças. Então, se você passar por lá, não chegue perto, não mexa, porque aquilo ali é área de estudo e pode dar problema para você, nada de curiosidade. Olha só, com as temperaturas baixas, as pessoas tendem a comer mais, por necessidade do corpo ou até mesmo por prazer. A compulsão alimentar é um dos grandes desafios dessa época do ano. Com a chegada do inverno e do tempo frio, a hora de comer se torna um momento muito mais especial e prazeroso. Mas especialistas alertam que exatamente nessa época do ano pode acontecer mudança nos hábitos alimentares e piorar quadros de compulsão. Segundo especialistas, o inverno tem a tendência de aumentar o desejo por alimentos reconfortantes, que ajudam principalmente a enfrentar as baixas temperaturas.
Muitos alimentos, como sopas e massas, proporcionam uma sensação temporária de conforto e alívio emocional, o que pode levar a episódios de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno que tem como característica o grande consumo de alimentos, na maioria das vezes ricos em calorias e carboidratos, levando a um sentimento de culpa e vergonha depois do descontrole. Ainda segundo os especialistas, a falta de luz solar e o frio, que são características dessa época do ano, afetam negativamente o humor das pessoas, levando a quadros de tristeza e ansiedade. A compulsão se torna uma forma de lidar com esses sentimentos desconfortáveis, buscando prazer temporário na comida, já que no inverno as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa e o isolamento pode levar ao tédio e à solidão. E algumas pessoas podem recorrer à comida para preencher um vazio emocional. A compulsão alimentar pode causar diversos prejuízos à saúde, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O transtorno pode causar problemas como doenças cardíacas, obesidade, diabetes tipo 2 e até contribuir para o desenvolvimento de outros transtornos alimentares, como a bulimia. Por isso, a busca por ajuda profissional é fundamental para lidar com o distúrbio da melhor maneira possível. O tratamento pode envolver terapia cognitiva comportamental e também o uso de medicamentos em alguns casos. A gente tem que se cuidar, né? Tudo tem limite aí. Tem um negócio gostosinho do frio, de comer aquela sopinha, aquela massa, mas não pode abusar. Vamos lá, então, mudar de assunto. Nessa semana, os gestores das escolas estaduais estão tendo uma reunião para a formação continuada que está sendo promovida pela Secretaria da Educação. O objetivo é alinhar, melhorar e integrar gestores com foco nos resultados e do aprendizado dos estudantes. O Programa de Qualificação da Aprendizagem da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, o Qualifica-SC, possui 3 eixos de ação interdependentes: qualificação dos dados do Sistema de Gestão de Santa Catarina e do Educacenso, a melhoria do fluxo das escolas e também a elevação da proeficiência acadêmica. E com todos esses objetivos juntos, a formação continuada começou no estado e teve cerimônia de lançamento realizada nessa quinta-feira em São José. Porque nós pretendemos justamente trazer todos, integrá-los, mas também alinhar aí os nossos próximos dias, nossos próximos meses, naqueles pilares que são essenciais, dentre os quais estão, nós temos o IDEB aí em outubro, a prova do SAEB, então nós precisamos conversar sobre a avaliação de desempenho dos nossos estudantes até lá. Nós temos também todo o processo de infraestrutura das escolas que nós estamos reorganizando e, portanto, eles precisam estar muito alinhados para receber isso e também os aspectos relativos à gestão escolar que nós também queremos discutir com eles, porque é quem conduz as nossas escolas, é quem conduz o processo de ensino e aprendizagem e eles têm que estar muito próximos da Secretaria de Estado de Educação. O encontro aproximou os gestores das 1.038 escolas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. A última vez que todos se reuniram foi em janeiro de 2024. A formação é uma oportunidade para gestores escolares trocarem experiências e conhecerem práticas exitosas de diferentes contextos. Ao longo dos 2 dias, os diretores das escolas estaduais estão focando em questões relacionadas ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e ao planejamento das ações pedagógicas e administrativas, as estratégias para reduzir a evasão escolar e repetência, a recomposição da aprendizagem, além de analisar aspectos técnicos e administrativos do monitoramento e avaliação da aplicação do plano de gestão escolar. A seguir, hoje é Dia dos Brasileiros na fase final da Copa do Mundo de Clubes. De volta
com o nosso Informe Região. E olha só, gente, a notícia não é muito boa, não. A partir da meia-noite da quarta-feira que vem, dia 9, os valores das tarifas dos pedágios nas rodovias administradas pela Artéries Litoral Sul serão reajustados. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e publicada já no Diário Oficial da União na última quinta-feira. A nova tarifa básica passará de R$ 5,20 para R$ 5,70. O reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, com database de 22 de fevereiro deste ano e contempla também reequilíbrios contratuais previstos no acordo de concessão. Os demais também vão sofrer reajustes porque foi liberado para todos os pedágios do Brasil. Então, é só esperar que já venha a notinha falando que aumentou também a praça de pedágio aí da sua cidade. Enfim, daqui a pouco a gente vai informando para você. A Artéries já lançou nota dizendo que quarta que vem tem esse aumento. Mudando de assunto. Dos 8 times que ainda disputam a competição, o Fluminense é o que tem o investimento mais baixo da Copa do Mundo de Clubes, sendo a única equipe com um elenco abaixo do $1 bilhão. 8 times de 3 continentes diferentes ainda sonham alto com o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E apesar da competição estar muito equilibrada dentro das 4 linhas, fora do gramado não é bem assim que acontece. Fluminense e Al Hilal vão abrir as quartas de final com um jogo que coloca 2 equipes em mundos totalmente diferentes quando o assunto é investimento. Dentre todos os 8 times ainda vivos no campeonato, o tricolor carioca é de longe o que apresenta menos recursos financeiros, tendo uma folha salarial mensal de cerca de R$20 milhões. Já o clube árabe, que é administrado pelo príncipe Mohammed bin Salman, gasta mensalmente R$94 milhões só em salários, um valor que é maior até do que clubes europeus como Chelsea e Borussia Dortmund. Já se o assunto é valor de elenco dos mesmos 8 times da competição, o Fluminense ainda assim continua na lanterna. Com um plantel que vale R$550 milhões, o Flu vale quase a metade do penúltimo da lista, o Al Hilal. Apesar de pagar bem seus jogadores com salários altíssimos, o valor de mercado desses atletas do time árabe não chega muito, valendo cerca de R$1 bilhão. Quem vem logo acima, com o 6º elenco mais valioso, é o Palmeiras, valendo por volta de R$1 bilhão e 200 milhões. Assim está o ranking dos clubes mais valiosos desta quarta de final da Copa do Mundo de Clubes. No topo da lista aparece o Real Madrid, com um elenco de 8 bilhões e 300 milhões. Na segunda posição vem o Chelsea, com um time cheio de jovens promessas no valor de 7 bilhões e 600 milhões. PSG é o terceiro da lista com um time de 7 bilhões, seguido pelo Bayern de Munique, que vem na quarta posição, com um plantel de 5 bilhões e 800 milhões. Em quinto está o Borussia Dortmund, valendo 3 bilhões e 100 milhões. Em sexto vem o primeiro time fora da Europa. O Palmeiras está avaliado em 1 bilhão e 200 milhões. Al Hilal aparece em sétimo, com um time de 1 bilhão. E fechando o ranking, o Fluminense com seu time de 550 milhões. Eu falei dólares, mas eles contaram em reais. Mas é muito dinheiro mesmo assim, né, gente? Só lembrando que o Fluminense vai jogar às 4 da tarde e o Palmeiras às 10 horas da noite. Aí amanhã tem jogo também, o PSG à 1 hora da tarde contra o Bayern e o jogo que tá todo mundo esperando. O PSG e Bayern tá muita gente esperando, falando que vai ser o jogo do campeonato, que poderia até inclusive ser a grande final, né? À 1 da tarde, Real e Borussia também, jogaço às 5 horas da tarde de amanhã e depois define os semifinalistas e aí vamos lá para a grande final da história. O Criciúma, você quer saber? Só semana que vem, aí a gente conta segunda-feira para você, só na terça que o Tigre joga, então tá todo mundo tranquilo por enquanto. Os corações tricolores aqui estão mais sossegadinhos, mas a Série B começa a rodada hoje já. Sossegadinho nada, né? Na próxima rodada tem que vencer para respirar, senão volta a bater água no nariz ali e fica difícil, né? A gente ficar fazendo conta toda a vida para se livrar do rebaixamento. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e dessa semana também, primeira semana de julho. A gente volta na segunda-feira. Essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando bem o seu dia e a grade de programação da
Hit TV. Lembrando da TV Primavera, abrindo a Hit TV. Lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Faça um bom final de semana, fiquem com Deus, aproveite bastante um pouquinho as temperaturas mais altas e a gente se vê segunda-feira. Tchau!